Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Já começa o bloco dizendo a você, olha, participe conosco, mande as suas intenções, as suas orações, aliás, pedidos de orações, que a gente vai fazer isso com muito carinho, como nós estamos aqui atendendo da Nelly. Ela é de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Ela enviou um e-mail dizendo assim, olha, eu peço orações pela saúde e resoluções dos problemas da família. Eu peço também a libertação dos vícios, das drogas de um filho, claro. Situação tão difícil, né, das drogas, a gente vai rezar sim, viu, Nelly? Pode ficar tranquila. Quem também envia o seu e-mail pedindo as orações é a Aparecida do Vale, ela é de Alagoas. Ela diz, bom dia, padre, gostaria de uma oração para o meu esposo, que se encontra longe de casa por trabalho, pois eu estou em Alagoas e ele está em Minas Gerais. Aparecida, fique tranquila, viu? A gente vai rezar sim, a gente sabe o quanto é difícil, né, conviver, um trabalho como esse, a pessoa ficando tanto tempo longe de casa, a gente sabe que não é fácil. Aliás, está em Minas Gerais, então está em ótimo lugar, viu? Pode ficar tranquila disso. A Letícia Luz de Freitas, ela é de Rio Verde, lá em Goiás. Ela pede oração pela sua saúde, pelos filhos, netos, genro e nora. E também quem faz o seu pedido é a Terezinha de Jesus Gouveia, ela é de São Paulo, capital. Oração por Carlos Aleph, pede Carlos Aleph Jorge, que está na UTI, para que Deus cure e liberte de toda a sua enfermidade, para toda a sua família. Fique tranquila, vamos rezar sim por ele. A Ângela Maria de Oliveira, ela é de Lavras, lá em Minas Gerais. Ela pede pela sua vida financeira e também por toda a sua saúde. A Regina Célia Antunes Gotardi, ela é de Socorro, no interior de São Paulo. E ela pede oração pela sua família e pede também em especial pela sua saúde. A Yolanda Cassaroli, ela é de Frederico Westphalen, lá no Rio Grande do Sul. Ela pede oração por Hélio Costa Lusa, pede também pela cura e libertação do vício, do álcool e da depressão. Pede também por ela, pede também por Adélia Costa Lusa, diz assim, para ela se afastar dos pensamentos negativos. Claro, vamos rezar juntos, com muita alegria, viu? A Letícia Luiz de Freitas, ela é de Rio Verde, lá em Goiás. Ela pede oração pela sua saúde, pelos seus netos. E também, essa aqui eu já li, da Valdomira. A Zenira Moreira Gomes, ela é de Hortolândia, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, pede também por Kaique Paulo Moreira, Córdova, pede por Caio César e pela saúde de Joaquim Moreira Gomes e também por toda a sua família. Só para a gente terminar esse nome aqui, depois tem mais outros para ler, mas depois a gente continua lendo, viu? Ademir Almeida dos Santos, ele é de Paratinga, lá na Bahia, pede oração pelo seu irmão Aderbal Almeida dos Santos. Olha só, todos os padres, eu tenho certeza disso. Tenho certeza que todos os padres e também o Henrique, que apresenta o programa na segunda-feira aqui, no Você Pode Ser Feliz, gostam muito de atender aos pedidos. Eu tenho uma alegria muito grande em fazer isso, porque a gente sabe da necessidade que é. E eu gosto muito, por exemplo, de ouvir, tanto dos meus paroquianos, ou quanto em relação aos amigos, quando eles dizem assim, olha, Padre Air, eu estou rezando pelo Senhor. Eu coloquei na minha intenção a sua pessoa, o seu sacerdócio, o seu ministério. Eu fico muito feliz com isso, porque eu sinto que alguém reza por mim. E o coração fica cheio de alegria, porque, olha, eu confio na oração dessas pessoas. Então, ligue para cá, 0 operadora 19 3871 9620, manda os seus pedidos de orações, que eu, com muito carinho, vou rezar por cada um de vocês. E aproveita, liga, quem sabe, pegando o telefone aí, olha, eu quero também me tornar um novo sócio aqui da associação. Ficarei mais feliz ainda, porque você vai ser um sócio evangelizador. Muito bem, a gente falou aqui, ciúme. Você é uma pessoa ciumenta? Você, de fato, consegue trabalhar esse sentimento na sua vida? Já pensou nisso? Por exemplo, você que tem um namorado ou a namorada, marido, esposa, confia bem, né? Confia nessa pessoa. Você acha que, de fato, o seu coração tem uma certa dificuldade em trabalhar isso? Você tem medo? Como é que funciona isso para você? Às vezes, nós perdemos uma grande oportunidade na vida quando nós somos pessoas ciumentas demais. Porque o ciúme, ele gera uma coisa muito complicada, que é a questão da confiança. A gente acaba não tendo aquela confiança necessária na outra pessoa. E o ciúme, o que ele vem? Ele tira tudo isso e coloca por terra. Então, aquela pessoa que até um determinado momento era ótima, se você tem ciúme, aquela pessoa passa a não ser tão boa assim. Por quê? Aquilo que te encantou em alguém, deixa de ser encantamento com o ciúme. Porque o ciúme, o que ele faz? Ele prende a pessoa.
ele faz com que aquela pessoa seja uma propriedade nossa. E quando você tem alguém como propriedade, aquela pessoa não é mais livre, e muito menos você. Então o ciúme, ele amarra as pessoas, tira a liberdade, aquilo que Deus deu com tanto carinho, o livre-arbítrio, a possibilidade de tomar decisões, a possibilidade de ser diferente. E se você confia em alguém, por que o ciúme, não é? Por que ter isso no seu coração e na sua vida? Existe um escritor chamado Rubem Alves. Esse escritor, falecido há uns anos, ele tem um livro dele que trabalha isso de maneira muito bonita. E nesse livro ele fala justamente de uma menina que tem um pássaro aí, que ela cuida desse pássaro, melhor dizendo. E esse pássaro era belíssimo, belíssimo. E para onde ele ia, ele voltava com a cor do lugar onde ele estava. Se estava nevando, ele voltava branco. Se estava muito quente, ele voltava dourado como o sol. Só que essa menina, motivada pelo ciúme, o que ela faz? Ela pega esse pássaro, quando ele vem para visitá-la, e prende numa gaiola. Quando ela prende esse pássaro numa gaiola, o que acontece? Esse pássaro começa a perder a cor. Ele começa a perder o viço, ele começa a perder as penas e começa a definhar, a morrer. E essa menina não entende. Ela diz assim, puxa vida, eu amo esse pássaro, eu quero tê-lo sempre comigo, do meu lado. E por que ele está assim? Será que a minha presença não o ajuda e não o motiva a viver? E aí ela começa a entender que quanto mais ela aprisiona esse pássaro, menos ele tem vontade de cantar, menos ele tem vontade de viver, porque aquela gaiola não era o seu mundo. E uma dica para você, viu? Eu sofri isso a duras penas e aprendi. Quando a gente aprisiona alguém, seja por amizade, seja no namoro, seja no casamento, quando você aprisiona alguém, você quer fazer o seguinte, dizer para a pessoa assim, olha, o que serve é o meu mundo. Olha que triste isso. O que serve para você é o meu mundo. Então, aquilo que eu estou vivendo é que deve ser importante para você. E aí, o que a gente faz? A gente aniquila, acaba com a vida da outra pessoa. Porque o seu mundo, o meu mundo, é importante sim, para mim. E eu posso compartilhar muitas coisas belíssimas da minha vida com uma outra pessoa. Mas ela não pode viver o meu mundo, e nem eu posso viver o mundo dela. Veja a menina, ela trouxe o pássaro e ele morreu. E aí, a gente acaba também fazendo a mesma coisa, matando as pessoas com esse ciúme idiota, que traz só falta de confiança e assim por diante. Pense nisso. Será que às vezes você não está sendo ciumento demais, não deixando que a palavra de Deus aconteça na sua vida, que a ação de Deus aconteça na sua vida? Isso pode, de fato, te libertar, viu? Para a gente entender um pouco mais essa questão, vamos fazer assim. Nós vamos assistir a um vídeo agora. O que as pessoas falam sobre a questão do ciúme? Então, fique atento a isso. O que é que as pessoas na rua estão falando sobre isso, pensando sobre isso? Como é que elas pensam que isso ou pode ser resolvido ou qual foi a ideia que elas deram para a gente sobre isso? Acompanhe. Alguns avaliam como prova de amor, zelo pela pessoa amada. Já outros pensam que é insegurança, baixa autoestima. E você? O que pensa sobre o ciúme? Você é uma pessoa ciumenta? Vamos ver o que as pessoas dizem sobre o assunto nas ruas. Vocês se consideram pessoas ciumentas? Eu não, nem eu. E você? Também não. Nossa, demais. E você? Sim, sou. Casal, vocês se consideram pessoas ciumentas? Mais ou menos. E você? Um pouco. Sim, um pouco. E você? Um pouquinho também. Por que você se considera uma pessoa ciumenta? Ah, como explicar? Eu não gosto de certas coisas, então acaba virando ciúmes, né? E briga muito por causa do ciúme? Bastante. Dá barraco e tudo? Do barraco. Olha só. E você? Também. Ciúme de quê? Ah, tipo assim, roupa curta. Ah, em rede social. Às vezes tem gente que acaba não respeitando. Prova de amor, na sua opinião?
Sim, também, porque eu penso assim, que se não tiver ciúmes, eu acho que o relacionamento não vai pra frente. É insegurança. Não precisa ter ciúmes, né? Somos todos adultos, a gente sabe bem o que a gente tá fazendo, todo mundo. Eu acho que é insegurança. Se não tem ciúme, então a pessoa não ama. É isso que vocês pensam? Talvez. Ciúmes é preocupação, né? Se ela tá com a roupa que eu não goste, eu vou ficar bravo. Qual foi a crise de ciúme que depois você olha, que absurdo que eu fiz? No dia que eu peguei a faca. Meu Deus, rolou até faca. É, pra menina, né? E como que vocês lidam com esse ciúme na relação de vocês? Conversando sempre, né? Conversar e se entender. Não pode deixar o ciúme estragar a relação. Não, de jeito nenhum. E aí, que tema complicado, né? Cada pessoa tem, lógico, né? Cada pessoa tem uma ideia sobre isso e sabe expressar o sentimento, isso é interessante. Agora, você viu que várias pessoas falaram, algumas tinham, outras mais ou menos. Uma disse ali que quem não tem ciúme não ama. É complicado, não é bem assim que funciona a questão, não é? O ciúme não é a tradução do amor, né? Não é ciúme que traduz amor. O que traduz amor é a questão do zelo, do cuidado com a pessoa. E alguns ali falaram até a questão física, né? Da roupa curta. Geralmente o homem, né? Ali falou, né? Os dois rapazes falaram, tem a roupa curta, isso me incomoda, dá ciúme. Agora, é muito mais do que isso, obviamente, não é? A questão do ciúme a gente não pode trabalhar como se fosse uma coisa tão simples assim. A gente tem que ter cuidado porque uma das coisas que normalmente nós precisamos aprender, eu falo a partir de mim também, é assim, aqueles pequenos erros que nós cometemos, aqueles pequenos, menores possíveis, eles são perigosos, porque eles vão tratando ou consolidando aí no nosso coração, na nossa vida, sentimentos maiores ou erros maiores. Até o próprio Cristo, ele diz assim, olha, se a gente, numa das parábolas, né, foi domingo passado, inclusive, se a gente não cuida nas pequenas coisas, se a gente não é honesto nas pequenas coisas, nós não seremos honestos nas maiores. Então, os pequenos sentimentos, no caso hoje, o ciúme, se a gente começa a deixar isso florescer, criar espaço no nosso coração, nós vamos ter um problema muito sério para lidar com Deus. Entenda bem isso. Por que lidar com Deus? Porque Deus não é ciumento. Deus não é ciumento. Deus, quando Ele nos criou, Ele nos criou para a liberdade. Tanto que, se você quiser ignorar Deus, você pode. Se você quiser dizer a partir de, olha, eu não acredito em Deus, para mim isso é qualquer uma invenção do ser humano, você pode fazer isso. Deus te dá essa liberdade para você fazer essas coisas, não é? Então, Deus não é ciumento para conosco, porque Ele nos cria e nos dá liberdade de fato, fazermos o que quiser com a nossa vida. Agora, é claro que algumas coisas precisam ser muito bem trabalhadas nesse sentido, porque se você tem um relacionamento com alguém, é óbvio que você tem a liberdade não para fazer o que você quer com as outras pessoas. Então a minha namorada não pode mais, ela não precisa ter ciúme, eu posso fazer o que eu quiser, posso ficar com quem eu quiser, posso fazer na balada o que eu achar que é bem entender. Não, é lógico que não, não é? A liberdade que a gente se refere aqui é justamente a liberdade vinculada ao respeito. E aquilo que você entende que é importante para você e que não vai ferir a outra pessoa. A liberdade de agir, de ir, de fazer as coisas, de sair com os amigos, de conversar com outras pessoas. O ciúme, ele traduz aquilo que nós chamamos de posse. Veja que interessante isso, não é? Eu tenho coisas, veja bem, você gostaria de ser comparado a um livro? Você gostaria de ser comparado ou comparada a um carro? Você gostaria de ser comparado a uma propriedade? É claro que não. Então, se eu tenho um livro, ele é meu, né? Vamos usar essa linguagem, ele é meu. Se ele é meu, ele não é de fulano, não é de cicrano, não é assim? Agora, pessoa não. A pessoa não é sua. Você escolhe uma pessoa para partilhar a sua vida, para viver longos e longos anos ao lado dessa pessoa. Por isso, quanto mais respeito, cuidado, carinho para com aquela pessoa, é lógico que é a melhor coisa do mundo. Qual mulher gosta de um marido que é turrão, que não expressa nenhum tipo de carinho com ela? Qual marido que quer uma esposa que não está nem aí para ele? É lógico que não. Então, o relacionamento precisa desse zelo, desse cuidado de um para com o outro. Em relação às amizades também. Agora, quando você diz assim, olha, se você vai até a esquina, você tem que me dizer onde você vai. Se você vai até o mercado, você tem que me dizer onde você vai. Se você conversou com o seu amigo ontem, você tem que me dizer que conversou com o seu amigo. Isso aí já é um problema, já é uma doença que precisa ser tratada. Cuidado,
medo que aconteça alguma coisa com outra pessoa, isso é normal no nosso cotidiano, nas nossas coisas. Mas nós não somos dono, então pense bastante nisso. Se você se torna dono, você se torna Deus. E você não é dono da criatura. Você escolhe alguém para viver a sua vida toda com essa pessoa, mas dono dela, jamais. Por isso que quando a gente trouxe essa reflexão do Povo Fala, e eu gostei muito das intervenções que as pessoas fizeram, é muito bom quando alguém participa assim, não é? Eles disseram várias coisas que eu fiz a questão de anotar. Alguns disseram, não, eu não tenho ciúme, não é? Não tenho, não é bem por aí. A outra diz, não, eu faço um barraco e tudo. Se eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu sou uma pessoa completamente transtornada por isso. A gente precisa ter, eu falo a partir das amizades, não é, que a gente tem, a gente precisa ter, de fato, um contraponto da outra pessoa, né? Quando há relacionamentos, eu fico muito feliz com isso, né? Relacionamentos das pessoas que vão até a paróquia, vão até a igreja, lá na São José, por exemplo, que frequentam, a gente vê aqueles casais que são tão unidos, né? E demonstram de fato isso nas conversas. Olha, a gente de vez em quando fica assim meio baqueado, com medo de algumas coisas, mas a gente confia naquela pessoa. É bonito isso, não é? Você saber que aquela pessoa que você ama, você pode confiar totalmente nela. Que ela vai sair ou com os amigos, ou que ela vai para um local de trabalho, ou vai viajar a trabalho, onde quer que a pessoa vá. Mas no seu coração, o que reina ali naquele momento é que você acredita naquela pessoa. E você diz assim, não, eu dou meu voto de confiança porque ela me escolheu. Agora, uma dica muito importante é assim, a nossa oração ela é fundamental nesse sentido. E a gente sempre diz isso aqui, a oração é fundamental. Reze por aquela outra pessoa da qual você tem ciúme, se é o caso de alguém. Reze por aquela pessoa. A oração em relação a outra pessoa é fundamental. Porque a oração, ela tem esse poder de tocar o coração da outra pessoa e fazer com que ela pense junto com você. Faça isso, né? Então, se bater aquela crise de ciúme porque você tem eu não sei, está acontecendo alguma coisa meio estranha, reze por aquela pessoa. Coloque aquela pessoa na sua oração de maneira muito especial. E pede a Deus que faça conduzir pelo coração e na mente daquela pessoa, que ela possa, de fato, repensar o seu caminho, tá bom? Muito bem, a gente vai para um intervalo, sempre aqui a gente diz rapidíssimo, daqui a pouco a gente volta, é um instantezinho só. Até lá!